Boa tarde. Ninguém tem paciência comigo. Conhece essa frase? É um bordão muito conhecido de um seriado produzido no México, mas muito popular no Brasil, chamado Chaves. O protagonista, então, reclamava quando as pessoas não o compreendiam. Então, ele dizia isso, né? Ninguém tem paciência comigo. Apesar de engraçada e feita com propósito humorístico, a frase reflete uma realidade na vida de muitas pessoas, sendo expressa de outras maneiras, do tipo: ninguém se importa comigo, ninguém me entende, ninguém me ama, sou considerado como um zero à esquerda, ninguém tem consideração por mim. Tenho percebido que as pessoas que com frequência usam estas frases são pessoas que geralmente pouco se importam com as outras pessoas, que pouco buscam entender as outras pessoas e que de fato pouco amam as outras pessoas. De modo geral, são pessoas autocentradas, que se consideram por demais importantes ou sentem que as outras pessoas com as quais convivem lhes devem atenção, compreensão, amor e importância. Um pensamento um tanto comum que, mesmo sem ser articulado, parece ser o pensamento direcionador, diretivo da vida de boa parte destas pessoas é o seguinte: se não recebi amor, como é que eu posso dar amor? Se não me amaram, como é que eu posso amar? Se não recebi compreensão, como é que eu posso compreender os outros? Se não recebi atenção, como eu posso dar atenção aos outros? No entanto, o ensino bíblico inverte isso. O Senhor Jesus disse: deem, e então será dado a vocês. Lucas 6, 38. E o apóstolo Paulo, em Atos 20, 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. O texto de Isaías que nós vamos abordar hoje ensina a mesma ideia, fortalecendo o princípio de que é parte da espiritualidade verdadeira, é parte da verdadeira adoração pensar nos outros primeiro. Nós leremos todo o capítulo 58 de Isaías, mas o texto que nós vamos nos deter são os versículos 9b, segunda parte, até o versículo 12. Mas leremos todo o capítulo 58 do livro de Isaías, que diz assim: grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe
Incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres e desabrigados, vistam os que se encontram nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então, a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e o santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos diante de nós a Tua palavra. Nós somos incapazes, incompetentes para entendê-la, para explicá-la, aplicá-la, amá-la e vivê-la. Por isso nós clamamos a assistência do Teu Espírito Santo, que graciosamente o Senhor nos visite e disponha os nossos corações e as nossas mentes para a compreensão, amor e obediência à Tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A verdadeira adoração, o verdadeiro culto a Deus, nos liberta para servir ao próximo e desfrutar da felicidade de Deus. Creio que esse é o pensamento de destaque neste parágrafo, nessa parte dessa poesia que nós iremos analisar. E trataremos esse pensamento nas suas duas frases. A primeira é que a verdadeira adoração nos liberta para servir ao próximo. Isaías foi um profeta do 8º século antes de Cristo, que durante 54 anos proclamou a palavra de Deus para o seu povo, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, que em sua maior parte era desobediente a esta palavra, apesar de tantas bênçãos que Deus havia concedido àquele povo. Apesar de desobedientes, o povo era religioso.
O povo cumpria os rituais religiosos, inclusive os rituais de jejum, do culto e da oração pública. Só que aquela adoração era muito mais voltada para si mesmo, buscando sua própria realização e não a glória de Deus. Era uma tentativa de garantir-se com Deus. Era uma tentativa de manipular Deus, para então, servindo e cultuando a Deus, conseguir com que Deus lhes desse o que de fato eles queriam. Queriam então a garantia de que Deus lhes proporcionasse uma vida mais confortável, uma vida menos aflitiva, uma vida com menos problemas. Baseado no conceito de que aqueles rituais, especialmente o ritual do jejum, lhes garantia méritos diante de Deus, eles então os praticavam para receberem a provisão e a proteção do Senhor. Não era uma adoração motivada por temor e por admiração a Deus. Era uma adoração que não transformava sua vida, especialmente o seu relacionamento com os mais próximos. Era um culto separado da realidade do restante de sua vida. Isaías, o livro no caso, contém as profecias que durante esses 54 anos o profeta proclamou para aquele povo. Ele, depois de concluído o seu ministério de proclamação, reuniu, organizou, editou as profecias da forma como temos no nosso livro, seguindo um roteiro que denunciava o pecado do povo, especialmente o pecado de não confiar exclusivamente em Deus, de não descansar exclusivamente na graça de Deus. O pecado de confiar em outras nações, confiar em seus próprios recursos, confiar na sua religiosidade e não na graça de Deus. Isaías denunciava esse pecado, anunciou o juízo e conclamou o povo ao arrependimento, dizendo: se vocês se arrependerem, ainda há esperança. Mas quando ele percebeu que para aquela geração, em sua maior parte, o arrependimento não viria, ele anunciou o exílio na Babilônia, mas anunciou também a restauração que Deus traria para as futuras gerações. Tanto a restauração temporal, o retorno deles para a sua cidade, como a restauração final, escatológica, que seria produzida pela vinda do servo do Senhor, pela vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo, que morreria expiando, pagando pelo pecado do povo e assim garantindo que as promessas de Deus para o povo fossem cumpridas. O texto que nós estamos analisando nessas últimas pregações é parte de um poema maior. O capítulo 58 é todo um poema tratando do mesmo assunto, a questão da adoração, condenando esse tipo de religiosidade, esse tipo de culto egoísta, autocentrado, interesseiro e que não transforma a vida. Nós estamos abordando o texto de acordo com as estrofes que aparecem na poesia. Os versos 1 e 2, que tratavam de uma denúncia geral do pecado do povo. Os versos 3 e 4, que era a reclamação do povo, por que Deus não lhes socorria, por que Deus não atendia a sua adoração. Os versos 5 até a primeira parte do 9, e depois a segunda parte do 9 até 12, 13 e 14, são 3 subseções bem semelhantes na forma, porque eles apresentam o padrão se então, isto é, condições e o resultado. Se fizerem isso, então acontecerá aquilo. E nas 3 sessões, primeiro é dito o que deve deixar de fazer, o que deve fazer
E então, o que vai acontecer? Se vocês deixarem de fazer isso, se vocês passarem a fazer aquilo, então vai acontecer aquilo outro. E no texto de hoje é esse mesmo padrão. Começa aí na segunda parte do verso 9. Nós temos aqui do verso 9 até o 12, uma longa sentença. É uma sentença só, com várias orações, com várias frases, uma sentença condicional. A condição aparece na segunda parte do verso 9 e na primeira do verso 10, e o então, o que vai acontecer, na segunda parte do 10 e 11 e 12. E então Isaías vai dizer que a adoração que agrada a Deus muda os relacionamentos, para que esses relacionamentos não sejam opressores e nem abusivos. Então ele diz: se você afastar do meio de você o jugo, a opressão, o dedo que ameaça e o falar injusto. Se você deixar de fazer estas coisas, e aí ele descreve 3 atitudes: o afastar a opressão, parar de oprimir as pessoas com as quais você convive, parar de colocar sobre estas pessoas obrigações injustas, deixar de colocar fardos sobre estas pessoas, deixar de ter um comportamento pessoal abusivo e turbulento, um comportamento que oprime aqueles com os quais você convive, um comportamento então que sobrecarrega estas pessoas. Se você parar de usar o dedo que ameaça, literalmente o dedo que aponta, e aqui o dedo que poderia apontar no sentido de acusação, de apontar para outra pessoa acusando, ou até um gesto que desprezaria, que manifestaria desprezo para com a outra pessoa. No livro de Provérbios, no capítulo 6, versos 12 a 14, esta expressão é atribuída como característica de uma pessoa perversa, de uma pessoa vil, de uma pessoa que planeja o mal e que semeia discórdias entre os outros. E a terceira é o falar injusto, o parar de caluniar as pessoas, o parar de fazer acusações injustas contra as pessoas. Se você então parar, Isaías está dizendo, de ter um comportamento abusivo, um comportamento opressor com as pessoas com as quais você convive, de usar gestos e palavras que colocam as pessoas numa situação difícil. Se você parar de causar problemas para estas pessoas, causar problemas por motivos injustos, então vai acontecer algo com você. Mas fica claro que o que Isaías está condenando aqui é aquele comportamento que não foi transformado pela adoração ao Deus verdadeiro. Quando nós adoramos o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, o Deus que é justo e misericordioso, essa adoração vai transformar nossa vida. Vai operar para que nossos relacionamentos também sejam justos e misericordiosos. Mas quando eu passo a acusar as pessoas de modo injusto, a culpá-las pelos meus transtornos, pelos meus problemas, a lançar sobre elas os fardos dos meus sofrimentos, a colocar sobre elas as angústias dos meus complexos, das minhas amarguras, a responsabilizá-las pelos meus defeitos, a até exigir que elas resolvam os meus problemas, que elas se responsabilizem pela minha infelicidade. Quando eu passo a cobrar destas pessoas algo que está acima de sua capacidade e de sua responsabilidade, eu estou tendo comportamentos opressores, comportamentos abusivos.
eu estou então acusando estas pessoas. Todos nós carregamos certos problemas dentro das nossas pessoas, dentro das nossas personalidades, ocasionados pelo nosso pecado. E alguns ocasionados pelos pecados de outras pessoas. Pessoas que nos criaram e que muitas vezes, mesmo tendo boa vontade, não foram tão sábias assim para nos criar de modo que não deixasse algumas sequelas, algumas amarguras, alguns complexos, alguns sensos de insegurança, de insuficiência. Exigir que nossos pais não tenham causado isso seria exigir que nossos pais fossem perfeitos. Eles não são, como nós também não somos. Então, por mais bem intencionados que os nossos pais foram, eles acabaram criando alguns problemas em nós, algumas inseguranças, alguns temores. Da mesma forma como nós criamos, sem querer muitas vezes, refletindo até nos nossos filhos problemas que nós mesmos carregamos, né? Você já percebeu que pais ansiosos normalmente criam filhos ansiosos. Pais que carregam muito medo, muito temor, têm medo de tudo, de acontecer um acidente, de acontecer isso, de acontecer aquilo, normalmente também o que acontece? Os filhos crescem com esses temores, né? E muitas vezes, não é que os pais queriam isso, eles estavam tentando fazer o melhor. Mas o melhor deles não é a perfeição, e a gente tem que entender isso. Mas mesmo quando os pais agiram de forma injusta, propositada, eu não devo carregar isso e jogar isso, por exemplo, levar isso, por exemplo, para os meus novos relacionamentos, do tipo casamento. E algumas vezes as pessoas levam isso para o seu casamento e começam a cobrar do cônjuge o conserto dessa situação, ou até a responsabilizar o cônjuge por isso, que é um problema que a pessoa já carrega aí durante algum tempo na vida. Quando nós fazemos isso, quando nós passamos a cobrar das outras pessoas, são amarguras que muitas vezes a gente carrega, são inseguranças que muitas vezes a gente carrega, e a gente começa a cobrar que os outros resolvam os problemas que eu trago dentro do meu coração. Isso é comportamento abusivo, isso é comportamento opressor, isso é cobrar dos outros o que eles não podem fazer. Porque se eu não consigo mudar o meu coração, dirá os de fora de mim, dirá os que estão ao meu redor. Se eu mesmo não consigo transformar, ter uma mudança no meu coração, não são as pessoas fora de mim que vão conseguir. E quando eu passo a acusá-las, a culpá-las por isso, a culpá-las pelos meus destemperos, a culpá-las pelas minhas perdas de controle, pelas minhas faltas de paciência, eu estou sendo injusto. O culpado pelas minhas perdas de controle, o culpado pelas minhas falas descontroladas, o culpado pelo meu temperamento descontrolado, sou eu. Sou eu. Por mais que tenha sido provocado, por mais que tenha sido desprezado, mas quando eu reajo de forma injusta, a culpa é somente minha. Não posso culpar os outros por isso. A adoração nesse Deus justo e misericordioso muda isso na minha vida. Mas tem a parte positiva. Verso 10, primeira parte. A adoração que agrada a Deus vai nos levar a agir sacrificialmente com as pessoas com as quais convivemos.
Se abrires o seu coração aos famintos, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos. A ideia aqui de abrir o coração, literalmente, é derramar a alma. Se você derramar sua alma ao faminto ou ao aflito, e aqui não é apenas a ideia de dar de comida, mas a ideia de dar de si mesmo. Não é a ideia de apenas gastar dinheiro com a pessoa, mas gastar e ter a disposição de gastar a si mesmo, conforme Paulo disse em 2 Coríntios 12:15, se referindo aos coríntios, de gastar a si mesmo em prol deles, de fazer sacrifício, de renunciar para doar. A ideia aqui é aquilo que eu desejo para mim, eu doar primeiro aos outros. Se eu desejo atenção, então meu primeiro passo não é exigir atenção, mas sim dar atenção a outros. Se eu desejo compreensão, então meu primeiro passo não é exigir que os outros me compreendam, mas sim ter a disposição de compreender os outros. Se eu preciso de que sejam pacientes comigo, o primeiro passo não é exigir que eles tenham paciência comigo, e sim exercer a paciência com eles. Se eu sou carente de afeto, carente de amor, a maneira de resolver isso não é cobrando amor, não é exigindo afeto, é amando, é dando afeto, é dando a si mesmo que nós somos saciados. Se você então gastar, derramar a sua alma em favor daqueles aflitos, se você socorrer, literalmente fartar a pessoa aflita, se você procurar a satisfação da outra pessoa antes da sua própria satisfação, e aqui é buscar a alegria do próximo antes da minha alegria. Aí a adoração, aí o culto está transformando sua vida. Porque aí o adorador deixa de ser o centro. Ele manifesta uma genuína preocupação com os outros. Ele esquece do seu ego. Nosso ego é escravizante. Quanto mais nós ficarmos nos analisando, por que eu sou assim, por que eu sou assado, no passado aconteceu isso, deixou de acontecer aquilo. Quanto mais eu me analisar, mais o meu ego me suga, mais o meu ego me prende, mais o meu ego me escraviza. A solução é esquecer o ego. Confiar em Deus e viver para as outras pessoas. Ajudar as outras pessoas. Essa é a solução. Nosso ego é como no espaço se fala do buraco negro. Aquele que toda estrela que chega lá, ele engole, ele suga. Assim é o nosso ego. Se você fica procurando causas, por que eu sou assim, por que eu sou assado, por que eu sou desse jeito, por que eu sou... Você vai achar, porque tem. Não é que você está mentindo, tem. Quem de nós nunca sofreu injustiça? Quem de nós nunca foi maltratado? Todo mundo. Agora, se eu ficar, isso, então eu sou assim, porque aconteceu isso, eu sou assado, porque... Isso vai ter como? Como é que eu resolvo isso? Não tem como resolver, eu não tenho como voltar para o meu passado. Algumas das pessoas que deixaram marcas em mim até já morreram, concorda? E aí como é que eu volto lá para resolver? Não resolve. Coloca nas mãos de Deus e segue a vida.
Passa a servir outras pessoas. Passa a se preocupar com outras pessoas, com aqueles que Deus colocou sob sua responsabilidade, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus amigos. Você vai ver como a ferida vai ficar curada. É assim. Okay? É assim que a gente fica curado. Se existe algo que nesse tempo de pastorado eu tenho descoberto, é que ouvir os problemas dos outros é uma verdadeira terapia para os meus sofrimentos, não é verdade? Você escuta o sofrimento das pessoas, rapaz, e eu achava que eu sofri, ó, mas eu ouvi agora fulano, eu não sofro tanto assim, não, minha vida é até muito boa. É esse resultado. Você está se dando, está ouvindo, enquanto você ouve o problema dos outros, você esqueceu dos seus, pronto, e a vida seguiu. Enquanto você ajudou alguém na dor da pessoa, você acabou esquecendo a sua dor. E a vida continuou. A adoração, então, transforma o nosso relacionamento, especialmente com as pessoas com as quais convivemos. Nós passamos a nos preocupar com as suas necessidades. Esquecemos de nós. Passamos a tratar as pessoas com justiça e com graça. Será que os nossos relacionamentos têm sido transformados com a nossa vinda a essa igreja? Com o culto que prestamos aqui domingo após domingo? Essa adoração tem mudado nossas vidas? Ou eu continuo aí com a carga de amargura, de revolta, de ressentimento? Vivo centrado no meu ego, no que ganhei, no que deixei de ganhar, na maneira como fui tratado, destratado, esquecido, lembrado, considerado, desconsiderado. Ou ela tem me levado a me abrir no modo de tratar melhor as outras pessoas. Já que fizeram isso comigo e doeu, eu não vou fazer com os outros. Eu vou tratar diferente, eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou parar de ficar acusando, falando mal, ameaçando, oprimindo. Eu vou derramar a minha água, a minha alma para ajudar estas pessoas. A verdadeira adoração nos liberta para servir os outros. Mas em segundo lugar, ela nos liberta para desfrutar da felicidade de Deus. Então vem a segunda parte do texto com os resultados. O então, aí na metade do verso 10, faz a transição. Se você parar de fazer isso e passar a fazer aquilo, então você terá uma vida, em primeiro lugar, orientada por Deus. A luz de você nascerá, a luz de vocês nascerá nas trevas. A sua escuridão será como o sol brilhando ao meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente. A ideia aqui é de uma vida iluminada. Trevas aparecem aqui como as perplexidades da vida, como as confusões da vida, como aquele que você não entende, não consegue explicar, não consegue entender por que está acontecendo na tua vida. E enquanto você, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas por que isso está acontecendo comigo? Mas por que isso está acontecendo comigo? E não consegue ter uma explicação, mas a explicação resolve. Resolve. Você, por exemplo, você tem uma vida de amargura. E você descobre que essa vida de amargura foi porque um colega ou uma colega sua lhe tratou mal. Pronto, você tem a explicação. Está explicado. E aí a amargura? Ela saiu do seu coração? Saiu? Você tem a explicação. Mas você tem a solução? Nem sempre a explicação é a solução. Explicar ajuda, mas não entenda que a explicação soluciona. Quer um exemplo? Lembra de Jó?
Lembra da história dele? Ele sofreu e sofreu muito. Eu me arrisco a dizer que ninguém aqui, nenhum de nós sofreu o que Jó sofreu. Perder 10 filhos de uma vez só, eu não consigo nem dimensionar essa dor, eu não consigo, né? Ele teve explicação para o sofrimento dele? Ele não teve. Termina o livro e Deus não diz para Jó por que foi que aquilo aconteceu. O que Deus diz para Jó é o seguinte: eu sei o que eu estou fazendo. Foi isso que Deus disse para Jó. Jó, eu sei o que eu estou fazendo. Ponto. Quando foi que a situação de Jó mudou? Quando ele orou pelos seus amigos. Ali mudou. Veja lá o texto, Jó, o capítulo final. Que quando Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor mudou a sorte de Jó. Quando Jó parou de ficar, mas por que isso, por que isso, por que... E passou a orar pelos amigos, pronto, mudou. Sair de si mesmo. A orientação não vem por eu ficar centrado em mim mesmo. Não. Relacionamentos distorcidos, abusivos, opressivos, distorcem minha percepção da vida, distorcem minha visão da realidade. Eu fico priorizando o que não é prioridade. A vida fica desorientada, fica perdida, cheia de perplexidade, de confusão. Quando eu fico focado em mim mesmo, eu perco o foco da vida. Eu fico confuso, eu fico perdido. Porque eu não sou a bússola da realidade. Eu não sou a luz da minha vida. A luz da minha vida, quem é? Deus. Então eu tenho que olhar para Ele, não ficar olhando para mim. E quando eu exijo que os outros também façam de mim o centro da minha vida, não é só eu que fico perdido. Eu faço com que eles também fiquem desorientados, confusos. Foque em Deus e você vai ver sua vida iluminada para perceber que a orientação, a liberdade, a iluminação está em ajudar outros, em servir outros e não a si mesmo. Segundo resultado é que sua vida será suprida por Deus, mesmo nas situações mais carentes. Qual um dos medos que a gente tem de ajudar os outros? É faltar para nós. Concorda comigo? Se eu der atenção demais para os outros, quem é que vai dar atenção para mim? Se eu cuidar demais dos outros, quem é que vai cuidar de mim? Se eu me abrir demais para os outros para ajudar a curar as feridas deles, quem é que vai curar as minhas? Aí veja o que Deus diz aí. Ele vai lhe dar de comer mesmo em lugares áridos. E vai fortalecer os teus ossos. A ideia aqui é, mesmo em lugares áridos, em lugares onde não tem nada, Deus vai suprir você. Sabe aquelas situações que você se acha no limite e você não tem nem para você? E aqui eu não estou me referindo apenas à comida, à roupa, não. Isso também. Mas muitas vezes é afeto, é atenção, você está desgastado ou desgastada. Não tem nem para você, você acha. E aí aparece alguém que precisa. E você gasta um pouco do seu tempo, de sua atenção com aquela pessoa. E você não sabe de onde tira a energia para aquilo. Mas depois que passa, como é que você sente? Melhor. Deus lhe supriu em lugares áridos. Em lugares de deserto. Você já estava ferido e apareceu um ferido para você cuidar. Você estava dolorido e apareceu uma pessoa com dor para você consolar. E ao invés de focalizar na sua dor, você consolou aquela pessoa.
E quando você percebeu que não, a sua dor foi curada. Ao consolar a outra pessoa, a sua dor foi curada. Deus supre quando nós não temos, quando nós nos abrimos para as outras pessoas, quando nós nos dispomos para as outras pessoas. Ele fortalece os ossos. A ideia aqui é de revigorar, é de alguém que só está pele e osso, e Deus revigora, e Deus dá força, certo? Alguém que está desgastado, mas porque está servindo as outras pessoas, Deus dá força. Esse é um segredo da vida, não sei se você já percebeu. A alegria repartida é alegria multiplicada. Você está alegre, encontra uma pessoa e conta sua alegria, o que acontece? Tem duas pessoas alegres agora. Tristeza repartida é tristeza diminuída. Já percebeu isso? Você está triste, encontra alguém que te escuta, você conta a sua tristeza. O que aconteceu com você? A tristeza diminuiu. É um dos mistérios da vida, né? A alegria se multiplica, a tristeza, quando repartida, diminui. Então, esse é o segundo resultado. Primeiro, uma vida orientada. Segundo, uma vida suprida, mesmo em situações de necessidade. Terceiro, uma vida que abençoa outros. Você vai ser como um jardim regado, um jardim irrigado. Aqui lembre do mundo em que Isaías vivia, que para ter uma plantação que pudesse prosperar, um jardim, por exemplo, que pudesse prosperar, não tinha muitas fontes de água, então você tinha que fazer o quê? Irrigar o seu jardim, jogar água no seu jardim. Aí Deus diz, quando você é assim, você é como esse jardim bonito, produzindo flores, vistoso. A ideia de um jardim irrigado, na linguagem do Oriente, é de uma pessoa feliz, uma pessoa cheia de cores, cheia de vida, né? Tem problemas? Tem formigas no jardim? Tem pragas no jardim? Tem, mas está sempre regado, então está sempre sorrindo, sempre alegre, mesmo diante das dificuldades, como um manancial, uma fonte que não falta água, está sempre água fluindo. Por quê? Porque não vem de si mesmo, vem de Deus. Essa pessoa depende de Deus. E o quarto resultado, deixa frutos para o futuro. Verso 12. Vocês vão reconstruir as ruínas antigas. Vocês vão levantar os fundamentos de muitas gerações. E vocês serão chamados de reparador ou pedreiro de brechas. A ideia aqui é de um muro rachado e você foi capaz de consertar. Um restaurador de veredas, isso é um caminho que está todo esburacado e você foi capaz de consertar para que as pessoas pudessem caminhar ali e chegar a um país habitável. A pessoa que age assim, ela produz para o presente e produz para o futuro. Ela constrói, a ideia constrói cidades no sentido de constrói vidas para o futuro. Em cima de ruínas, ela constrói cidades. Em cima de alicerces derrubados, ela constrói muros. Ela restaura então paredes rachadas. Ela então pavimenta ruas para que as pessoas andem. Estas são as bênçãos de quem teve sua vida transformada pela adoração. Uma vida orientada, iluminada por Deus. Uma vida suprida por Deus, mesmo em tempos de necessidades. Uma vida que é uma bênção para as outras pessoas, que espalha alegria para outras pessoas. E uma vida que é uma bênção também para as futuras gerações, que deixa resultado para as futuras gerações. Ao invés, ou em vez de usarmos o chavão do Chaves, que tal pensar na oração de um cristão que passou a ser conhecido como Francisco de Assis? Ó Mestre, fazei de mim um instrumento, de modo que eu procure mais consolar do que ser consolado.
compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive para a vida eterna. É isso que a adoração a Deus faz. Ela me leva a sair de mim para servir os outros e encontrar a felicidade de Deus. Amém.